Vídeo aula 2, tensão e corrente alternada. Tensão e corrente alternada é a tensão da rede elétrica da tua casa, da tomada da tua casa. Onde você liga a geladeira, onde você liga ali o bebedouro, é alternada. E quando ela adentra a placa, Giovanni, até onde ela vai? Nós fizemos o teste na primeira videoaula nessa placa aqui, ó. Tá? Fizemos nessa placa, você entendeu? Nós vamos fazer agora o caminho por essa placa aqui, ó, que é uma fonte chaveada. Muito comum essa fonte, tá? Aí o uso de câmera de segurança e tudo mais. Aqui, ó, onde entra, vai entrar aqui, eu vou estar alimentando aqui, eu vou colocar a alimentação aqui da rede elétrica direto aqui. Vou mostrar até onde chega a alternada, tá? Nessa placa. Vai ter a aula onde você vai observar que eu tenho alternada depois da ponte. Em que momento que eu tenho alternada, já que passou por uma ponte retificadora? Ela se torna alternada novamente. Tá? E que tipo de corrente, por que ela se torna alternada depois da ponte? Você vai entender. Tá? Então, primeiro isso aqui, ó. E vou medir em AC novamente. Eu vou mudar o nosso multímetro para AC, ele está em DC. AC, para facilitar a visualização. Ok. Já vou medir aqui, como está em AC, eu já vou medir na entrada aqui, ó. 127 volts, exatamente na entrada. Por que é bom você estar utilizando uma tomada com lâmpada em série? Porque caso você erre aqui, ó, causou um curto, a lâmpada acende. Ou seja, toda a corrente, tá, que estaria circulando aqui, ó, vai para a lâmpada. Como se você colocasse uma chave aqui. É uma chave liga e desliga para ligar a lâmpada. Só que isso não pode ser feito em hipótese alguma se não tiver uma tomada com lâmpada em série. Importante. Veja bem. Vou medir depois, ó, vou medir, tá, aqui depois. Depois aqui observa lá, ó. 127, tá? Passando pelo fusível, passando pelo termistor, 127. Agora eu vou medir embaixo do capacitor. Embaixo do capacitor. O que eu encontro embaixo dele? – 127. Vou medir embaixo do termistor, do nosso indutor. 127. Agora eu cheguei na ponte. Ó. Você vê que eu cheguei na ponte, está aparecendo para você aí. A ponte ela tem entrada e saída, como aparece aí, ó, ela tem entrada e saída. Então, eu sei que a entrada dessa ponte é aqui no meio. Aqui tem que ter alternada. Ó, 127 volts. Prontinho. Agora, eu vou mudar aqui para DC, ó, tensão e corrente contínua. Observa. Tá? Só para a gente medir na saída dessa ponte, só para ver se ela está boa, se ela está realmente retificando. A saída dela é aqui nas laterais. Olha o que ela me mostra. 175 volts. Exatamente 175 volts, que já é a tensão que eu tenho aqui nesse capacitor. Já é uma dica, tá? Eu já preciso necessariamente, eu tenho que ter essa tensão aqui, ó, porque está vindo direto da ponte. Se eu não tiver essa tensão aqui é porque a ponte realmente não está retificando, tem trilha rompida ou esse capacitor tem defeito. Prontinho, contínuo. Ok, fizemos o teste aqui. Vai ter uma aula que eu vou estar mostrando onde ela se torna alternada novamente, tá? Vai ter um momento depois da ponte que ela vai se tornar alternada, se tratando de uma placa com fonte chaveada, tá? Vou desligar. Lembra que todas as vezes que você desenergiza uma placa, ela continua, vou colocar em DC, ela continua com esse capacitor carregado. Você pode tomar um choque, tem que tomar muito cuidado com isso. Continua com esse capacitor carregado. Ó, tá vendo? 10 volts, ele vai diminuindo. Ó. Certo? Então, já desliguei. Agora eu vou estar tirando aqui e vou colocar outra placa para a gente seguir. Tem que seguir esse raciocínio e entender o funcionamento mesmo, para você não ter mais dúvidas sobre o que é alternada. Agora a gente vai verificar essa daqui, tá? Essa aqui é de uma lavadora. Você vê que é aquela grandona que a gente mediu a primeira, grandona que estava aqui, é de um data show, tá? A outra lá que a gente mediu depois é uma fonte chaveada que pode ser ligada em... Pode-se ter várias aplicações, inclusive fonte de segurança, né? Fonte para câmera de segurança, sistema de segurança. E agora a gente vai medir essa aqui.
Qual é interessante de medir essa aqui? Que ela não tem transformador. Você vai observar que ela não tem transformador aqui. Você vai entender onde ela retifica. Ela não tem transformador. Não passa por transformador chope, nem transformador das fontes lineares. Ok? Então vou deixar ela aqui. Você vê que no momento que eu estou alimentando, ela está totalmente desligada. A placa já está ligada aqui. Eu vou alimentar ela agora. Alimentamos a placa. Todas as vezes que você vai alimentar o circuito, por exemplo, com alternada, e você observar, veja bem, você observar que a lâmpada acendeu, tá? Lógico, essa placa é uma placa que trabalha com uma corrente muito baixa, mas uma maioria das placas, como micro-ondas, lavadora, ventilador, forno elétrico, o que mais? Um refrigerador, tá? Então elas não podem acender. Alimentou o primário aqui, ela não pode acender a lâmpada. Se acendeu porque você tem curto, ainda no primário. Onde eu encontro alternada nessa fonte? Essa aqui você só vai encontrar no começo aqui, no primário ainda. Vou mudar para AC, tá? Mudei o multímetro para AC e vou medir, ó. Vou medir primeiro aqui na entrada, em AC. 128 volts. Aí eu vou medir no varistor, observa, vou medir no varistor. O que eu vou encontrar no varistor? Só dar um giro aqui. Todo componente que trabalha paralelo, ele vai mostrar para você a tensão alternada. O que eu acabei de fazer ali, ó? As medições que eu fiz. Essa aqui é uma cópia fiel daquela fonte, que não trabalha com transformador. Medi aqui para você, o capacitor lá, tá? Medi na entrada primeiro. Tem um capacitor desse ali, tá? Seguindo paralelamente, deu alternada. Quando eu medi aqui, ó, alternada também, apesar de ter passado por um termistor. Ó, passou por um termistor aqui em série, mas ainda é alternada. Agora, depois do diodo, eu já encontro contínuo. Quer ver? Vou medir o primeiro capacitor. Ó, o primeiro capacitor é esse aqui, ó, que aparece para você. O primeiro capacitor que eu vou estar medindo. Já tenho que encontrar nele já tenho que encontrar no primeiro capacitor DC. Ó, DC, 175 volts. Então, a partir daqui é tudo contínuo, alternada, é isso aqui, tá? Não tem para onde correr. Essa é uma forma de você encontrar alternada. Agora, continua alternada por algum momento, tá bom? Isso é importante. E por que é alternada? Alternada porque ela alterna 60 vezes por segundo entre positivo e negativo. Lembrando que quando a gente trata da tensão da rede elétrica alternada, da rede elétrica, tá? Da tomada, ela você tem neutro e fase, ou fase e fase, tá? Mas quando se trata na questão da alternância dela, então ela alterna, hora ela é negativa, hora ela é positiva, tá? Ela vai fazendo isso que está mostrando para você aí, ó, essa senoide aí. Então, por isso que ela é alternada, tá? Ela alterna, tá? Numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo é o tempo que ela alterna. Sobre a fonte chaveada que nós estudamos lá, módulo fonte chaveada, funciona assim. Entra alternada por aqui, ó, você vê que entrou alternada. Olha o caminho da coisa. Passou pelo fusível aqui, passou por um termistor, passou por esse capacitor. Tudo isso aqui, até chegar na ponte, é filtro de linha. Então, tudo aqui é alternada. Quando passa pela ponte retificadora aqui, o que acontece? Ela vai retificar e vai se transformar em contínua. Aqui já é contínua. Ok, agora tem um assunto interessante sobre isso aqui. Quer dizer que daqui para frente eu posso ter alternada? Pode. Veja bem, eu vou virar a placa e vou mostrar um componente que é interessante. Ó. Aquela tensão que a gente observou, está aqui o capacitor. Ó, se você observar o capacitor está aqui, ó. Você vê que o capacitor ele vai direto, ó, o capacitor vem aqui direto, o positivo dele vem direto, vai por aqui, tá? E vai direto nesse componente. Tá certo? Se você medir aqui, você vai encontrar a tensão que sai desse capacitor. Ok. Esse componente aqui ele é um CI oscilador. Resumindo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer chaveamento. O que é o chaveamento? A fonte chaveada, como a gente aprendeu na aula de fonte chaveada, ela trabalha chaveando, tá? No primário desse transformador. Esse transformador não é igual aquele da fonte linear, que aquele lá ele rebaixa a tensão. Esse aqui não. Para que tenha tensão aqui no secundário, por exemplo, aqui tem tensão de 12 volts. Para que haja tensão aqui, tá? É preciso haver um chaveamento na entrada dele aqui, ó. Então, na entrada dele, aqui a pinagem, tem que haver um chaveamento. Nesse caso especificamente dessa aqui, quem faz o chaveamento é esse
MOSFET, tá? Esse MOSFET trabalha com uma chave controlada por esse CI oscilador, tá certo? Controlada por ele. Então a gente vai ver de novo alternado aqui. Eu vou estar mostrando já depois da ponte, a gente vai verificar que vai ter alternado aqui. Para isso eu vou precisar ligar novamente, tá certo? Ok, certinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou estar medindo. Ó, vou ligar, vou alimentar. Ó. Alimentei. Agora vou medir embaixo, tá, da ponte para a gente verificar até onde está chegando. Vai estar ultrapassando a ponte. Se eu vou medir a ponte, eu deixo em DC. Ó, passou aqui 170 volts, ok. A partir daqui, ó, concorda que eu não poderia, né, teoricamente, ter mais alternado. A partir daqui, ó. Então eu vou estar medindo nesse MOSFET para você ver que eu ainda vou encontrar alternada. Para isso eu vou ter que mudar aqui, ó, para AC. Vou mudar para AC o multímetro. Então aqui, obrigatoriamente, na entrada do trafinho, eu já tenho que ter uma tensão alternada, sendo chaveada aqui, ó. Agora, se você observar, você não vai conseguir captar. Por quê? Porque é uma fonte, está trabalhando uma fonte eletrônica. Não tem como a gente pegar com multímetro digital. Ele é muito lerdo para encontrar alternado aqui, ó. Não tem como. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um multímetro analógico para mostrar para você uma coisa que é interessante. Analógico, tá? Ó, vou colocar ele numa escala de pelo menos, inicialmente eu vou colocar 1000 volts por causa do pulso. Eu vou deixar 1000 volts, tá? Vou deixar o nosso multímetro analógico em 1000 volts, porque se eu colocar 250 ele vai passar. Observa. Olha o que está acontecendo com o nosso multímetro. Você vê que ele está pulsando? Isso eu estou colocando na chave já. Já estou colocando na chave aqui, ó. Tá vendo? Eu estou colocando na chave. Existem aí ferramentas mais adequadas para a gente conseguir pegar esse pulso, esse chaveamento. Mas aí são ferramentas bem caras, tá? Que não compensa, já que a gente sabe que existe tensão no secundário. E qual é a forma de eu saber, por exemplo, que ela está chaveando? Né? Tem aí na nossa videoaula de chaveamento. Você olha no secundário, no primeiro capacitor. Se tiver tensão, vou desligar aqui só para a gente mostrar. Ó. Se tiver tensão, ó, se você encontra tensão nesse capacitor contínua, é sinal que está chaveando aqui. Ó. Tá havendo chaveamento de alternado aqui. Tá certo? Por exemplo, vamos fazer esse teste. Ele tem que ter aqui, ó, tensão de 12 volts. Ó. Ele vai a 13 volts e volta. Por quê? Porque essa fonte nós simulamos um defeito nela, tá? E a gente vai estar corrigindo. Ó. Mas ela chega lá, tá? Normalmente. Então é sinal que está chaveando. Essa fonte ela tem um defeito, a gente simulou um defeito nela para que vocês pudessem estudar. Ok? Praticamente isso aí. Esse é o módulo de alternada. A gente não tem mais o que falar sobre alternada. Tá? Você pode pesquisar um pouco mais sobre alternada, aí já é parte teórica, tá certo? Para você entender 100% desse assunto, ok? Um abraço, aguardo você em uma próxima videoaula.